Oi amigos, mais um vídeo, vamos lá, muito bom estar com vocês novamente. Esse é um vídeo que a gente vai falar um pouco, a gente não vai fugir da proposta do canal, né? Lembrando que esse é um canal que propõe acolher as nossas sombras. A gente está aqui numa experiência de uma mistura, né? De luz e sombra o tempo todo. Então é natural que mesmo as pessoas que a gente considere como referência, como um padre, sacerdote, professor, mestre, guru, enfim, até aqueles que se digam iluminados, tá, gente? Porque às vezes a pessoa, ela tem digamos assim, um mergulho dentro de um aspecto iluminado dela, né? Tem uma expansão da consciência naquele momento e aí ela acha que se iluminou a partir dali. É meio real, mas não é real, foi apenas um momento. E isso com certeza ajuda essa pessoa a se iluminar mais um pouco no caminho dela, mas não quer dizer que ela tenha se iluminado. Eu diria que a experiência da iluminação é um caminho, né? A gente vai iluminando, iluminando, iluminando. Aí a gente volta um pouquinho, ilumina um pouquinho, vê o que estava ali embaixo e vai mais um pouquinho, não é assim? Então aqui ninguém está muito apto a dizer que conhece muito bem a luz ou muito bem a sombra. Ou melhor, a sombra a gente conhece muito bem. A nossa jornada é de ascensão, né? Sair dessa experiência onde a gente se coloca dentro do livre-arbítrio para justamente experienciar o processo da consciência. Então, não quer dizer que a gente nunca tenha sido consciente, muito pelo contrário, a gente já foi consciência plena, né? A gente parte dessa consciência plena. E aqui é uma experienciação dessa apropriação, uma jornada de reapropriação, mas não é a mesma. A gente não vai chegar na mesma consciência plena de onde a gente saiu. A gente vai chegar diferente, entende? Num outro lugar. É a mesma reta, mas é um outro ponto da reta. Então, acredito que a gente nunca vai voltar para o mesmo lugar. A gente está numa jornada de movimento, tá bom? Então, estar aqui é sempre ganhar luz. A ideia é essa. A gente pode voltar 2 casas, voltar 5 casas, mas quando a gente pega de novo o jeitinho da luz, a gente ganhou com esse tempo que a gente aparentemente estava perdendo. Nunca é perda de tempo, tá bom? Porque uma vez que a gente mergulha muito na sombra, a gente quando vai para a luz pega força. Aquela força vai para o lugar certo. E na verdade não existe certo e errado. A jornada faz parte, a sombra faz parte. Então é bem difícil a gente colocar em palavras algo que é pura experiência. Então, a proposta aqui desse bate-papo é a gente falar um pouquinho sobre essa coisa de quando a gente cai e mergulha nos aspectos sombrios ou quando a gente vai e mergulha nos aspectos luminosos. Então não é pra gente encarar as coisas com muita permanência, não. É mergulhar no agora, né? Deixar que a nossa consciência se manifeste naquela vivência daquele momento e se entregar. Se entregar para os 2 momentos, tanto luz quanto sombra. Não adianta tentar negar a sombra, porque a proposta aqui não é negar a sombra, nem rejeitar, nem reprimir, nem na gente, nem no outro. Eu sei que é bastante desafiador isso que eu acabei de falar, né? Porque a gente não gosta de ver a nossa sombra e nem a sombra do outro. É chato, é desagradável, todos passamos por essa experiência, então é melhor ver a luz, é melhor quando o outro trata a gente bem, é melhor quando o outro trata a gente com respeito. Não é assim? É sempre melhor. Mas não é sempre o que acontece, porque tem um monte de coisa envolvida aí, né? São os encontros kármicos, são as pessoas, o que elas estão vibrando naquele momento, com os processos pessoais delas que podem estar difíceis, o sistema dela que pode ser complicado, assim, para ela conseguir se entregar. Então, é difícil para todo mundo se entregar, para mim e para vocês,
É difícil você conectar mesmo com o momento presente. Isso era uma das coisas que eu queria falar nesse vídeo. Eu coloco aqui inúmeros desafios que eu vivo, falo abertamente sobre eles, porque não tem aqui ninguém bonzão, não. É todo mundo luz e sombra, então tudo bem. Então, dentro dessas vivências que eu compartilho, que são vivências recentes, né? Assim, de centro espírita, apometria, umbanda, é onde você está mergulhado num sistema coletivo, é um sistema, é sistêmico. Os lugares vão ter um jeito próprio de funcionar e quem vai ser atraído para esses lugares são as pessoas que são, a palavra já diz, atraídas no movimento de atração, vibração e sistema. O seu campo vai puxar o campo do outro. Sempre será assim. A constelação vai usar o campo, a apometria vai usar o campo. Então, a gente tem um campo. O universo é um campo também. E que ele mesmo organiza os campos menores. Tá? Então, a gente nunca vai estar sendo puxado para um campo errado. A gente que entra num processo de vitimização, muitas vezes, a gente não quer fazer parte porque espelha muito e aquilo que você não quer ver, ou às vezes mesmo é um sistema desafiador. Então, muitas coisas vão pipocar ali e tem que ter realmente muita consciência, entrega, conexão nesses momentos. Porque às vezes você vai tomar na cabeça, talvez não é nem porque você esteja atraindo, né? Vamos lá, vou tentar botar em palavras, né? Para não ficar contraditório. Às vezes, você está servindo de aprendizado para o outro. Nada é em vão. Às vezes, quando você toma para você a porrada que você tomou e entra no teu processo egóico de vitimismo, vitimização, você acaba desviando a sua energia, se distraindo daquilo que é para você. Às vezes, aquela vivência que para você é negativa, pode até ser negativa mesmo, difícil, desafiadora, densa de viver. Mas se você desiste, rompe, que é o mais fácil a se fazer, dependendo do seu sistema, do seu campo, você é aquela pessoa que rompe, né? Ou então que teu ego briga ali para você entra muito em conflito. Sai disso e se entrega, que é o exercício que eu também tenho feito. Não tem outro exercício a fazer, gente. Não tem. Quando a gente entra num caminho que a gente se propõe a entrar na jornada de iluminação, quer dizer autorresponsabilidade, quer dizer entrega, quer dizer aprender a confiar mais. Em quem? No universo e nas coisas que ele apresenta para você. É a aceitação, é a entrega, tudo isso caminha junto. E caminha junto com o feminino. A gente tem deixado o nosso masculino muito à frente, né, como um todo, no geral. Então, agora o nosso treino tá certo, tudo tem um limite, mas eu já falei isso aqui outras vezes. Você tem que avaliar se o limite chegou realmente ou se é o teu ego se manifestando para cortar a experiência, que nunca é só para você, é para os outros envolvidos também. Então, o que a gente tem que meio que se forçar mesmo a lembrar é na hora que o bicho pega, vir pro racional mesmo. Se recolhe, sai, se quiser, falta algumas vezes para ficar em casa e ver a coisa com um pouco de distanciamento. É perceber também que no campo espiritual vão haver resistências para que você não fique. Tem um monte de coisa que rola, né? Mas nem tudo é obsessor. Isso é um erro. A gente achar que tudo é resistência espiritual. Pode até existir, mas ela caminha junto com o nosso egão. Então, se eu tenho um ego que rompe, a facilidade que eu vou ter das companhias espirituais forçarem esse rompimento é enorme. Então, partiu de mim. Certo? Ok. Então, quando a gente está com um desafio, com uma vivência assim, é a entrega total que você tem que treinar. A entrega total. Porque quando você se permite entregar,
mergulha na situação e aceita, sem resistência. Entendam bem o que eu estou querendo dizer. Você está em casa vivendo uma experiência com a sua mãe ou com seu pai. Vamos sair um pouco desse espiritual, né? Enquanto você não se entregar, até para você conseguir meditar, você precisa se entregar. Senão a meditação não acontece, vocês já repararam? É resistência, né? Você não quer acessar, teu ego não deixa. Então precisa, nessa hora é muito bom vocês terem um livro tipo Eckhart Tolle perto. Poder do Agora, Poder do Silêncio, esses livros que eles vão te trazer para cá. Porque se você não entrega ali, o ego vai se manifestar e ele vai vencer. No sentido de você vai ceder aos padrões de reação. E aí tudo bem, tá? Cedeu, cedeu. Não foi intencional. Você só se perdeu ali e tudo bem, estamos aqui para aprender. Mas acaba que vira uma distração, você se desvia por um período, sabe-se lá quanto tempo você vai ficar com aquilo, né? Remoendo e ruminando. Aí as outras energias entram porque o seu ego venceu. E tudo bem, depois você vai voltar. E o aprendizado vai acontecer, você vai ficar fortalecido, mais vigilante. Mas você tá na sua casa com o seu pai, com a sua mãe, ou com a sua avó, ou com sua tia, onde você mora. E você já não quer mais estar ali, e tem uns padrões sistêmicos que aparecem e tal. Enquanto você não se entregar plenamente e aceitar, você nunca vai sair desse lugar. Nunca vai sair desse lugar. É claro que o universo quer que você saia, porque ele não quer que você fique onde é tóxico, porque pode realmente ser tóxico o ambiente para você. Mas aí é você ter a honestidade de mergulhar na situação e aceitar a situação e se entregar, e você vai começar a enxergar onde você está contribuindo para estar ali ainda. Porque tem vários movimentos que você ainda pode não ter feito, a sua resistência não deixa você ver. Tem os aspectos da teimosia, acaba entrando também nessa linha de conexões mais kármicas, e que você às vezes quer estar ali por algum tipo de vingança mesmo, interna, ou falta de auto-perdão. Isso é passado, né? que ainda está reverberando no seu agora. Então, quando você mergulha naquilo, bom, eu estou vivendo e aceito isso, eu estou vivendo. Não tem por que negar e rejeitar. Você já está. Então, relaxa naquilo e deixa vir. E aguenta, veja, deixa passar. E veja e deixa passar. E veja e deixa passar. Tenta, calar. Porque quando você fala é muito barulho que você cria e você é mais uma distração. É energia, né, que se dissipa. E aquilo toma forma mesmo. Então, você se atrasa quando fala, a não ser que você precise, no seu quarto, falar sozinho. Porque tem vezes que a gente está tão desorganizado, a coisa tomou tanto a gente, que às vezes quando a gente fala sozinho, a gente não está sozinho. E aí a gente precisa desse desabafo para a própria espiritualidade, ou o nosso eu maior, a gente esvazia e eles conseguem entrar. Chorar também entra nisso, sabe? Socar a almofada também entra nisso. É melhor que você faça os seus processos no seu quarto, ou enfim, no carro. Várias vezes, quando eu não tinha condições de lidar com a minha mãe, por exemplo, quando morava com ela, ou tinha que passar um grande período com ela, quando o desequilíbrio vinha forte e eu entrava, porque a gente mergulha naquilo, na reatividade. A gente é vencido pela dinâmica. Então, tá tudo montado energeticamente para aquela dinâmica se manter. A gente que vai ter que ser forte para sair, é como um imã que te puxa. Entende? Para você sair, inicialmente vai ter muita resistência do próprio campo que vai te puxar. Mas não é impossível, a gente está aqui, inclusive, com todas as possibilidades para fazer as dinâmicas se dissiparem.
no momento em que a gente decide entrar nesse caminho. Então, tá todo mundo aqui no caminho, tá tudo certo, tá? Você pode estar no início, você pode estar ali do início para o meio, pode estar no meio, pode estar do meio ali do padrão, né? Daquele padrão. Então, vai sempre haver o desafio da iniciação, porque toda quebra de padrão é um renascimento, é uma morte e vida. A gente tem inúmeros padrões para quebrar, para sair daqui, desse momento, né? Dessa roda de samsara. São muitos. Sem esse papo de preguiça, de desistência, de caminho muito longo, não pensa nisso. É assim, quando você identificar um padrão, aquilo ali naturalmente o universo vai fazer com que você seja um iniciado. Quando você chega ali naquela etapa do final, é desafiador mesmo. O início e o final são os piores. Porque é um processo de iniciação, iniciático, digamos assim. Então vão aparecer muitos testes para ver se você realmente tá pronto para sair daquilo, para depois não, né? Aí as recaídas fazem parte de qualquer processo de cura. É isso que vocês têm que ter em mente também, tá? Vem a recaída e dá vontade de desistir, não sei o quê, né? Bom, então, quando eu tinha que conviver com a minha mãe, várias vezes eu entrei no carro. Gente, era absurdo. Eu gritava muito, sabe? Era muita raiva que eu tinha que colocar pra fora, porque se eu não colocasse de alguma maneira, pegava o carro e ia dirigir, emputecida, mas só por dirigir, sabe? Só por dirigir, gente, porque dirigir é uma coisa que eu gosto. Eu não sei, pegar a estrada parece que vai ficando pra trás, né? Você vai indo pra frente. Sei lá. Faça o que te faz bem. Assim, vai caminhar, vai pra praia, vai correr, qualquer coisa, né? Socar, não a pessoa, gente, a almofada, bota uma coisa para não machucar a mão. Tem gente que precisa, dependendo de onde você tá, do nível da raiva. O mais importante é que ela saia e ela não fique dentro. Às vezes, dentro do processo, às vezes não, certamente dentro do processo você vai precisar colocar raiva para fora, senão você vai ficar muito mal. Um processo que mistura ali, que já tem tanta tristeza acumulada que você está emputecido. Às vezes você está tão emputecido que você guarda e você fica muito triste. Então abrem quadros. Você precisa respeitar suas emoções, sem culpa. Xinga, porque eu sei que não é apropriado para quem está no caminho de tipo, você não pode mandar uma vibração ruim para o outro, tem que vigiar o pensamento. Eu sei que não é, assim, o ideal é que a gente xingue o outro. Mas às vezes acontece. Você tá naquele nível de raiva, então é melhor que você não xingue o outro presencialmente, sim, se recolha. Xinga, 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 depois pede desculpa mentalmente para minimizar os danos, né? Faz parte. E aí aos pouquinhos você vai percebendo que quando você vai caminhando, tem que ter paciência, o processo vai acontecendo, você vai recaindo, vai acontecendo de novo, daqui a pouco vai durando menos tempo e tal. Segue adiante, segue adiante. Você vai perceber que o próprio universo resolve para você. Porque você não está mais como você era antes. Perceba isso. Você está sempre igual. Ou se estão havendo pequenas mudanças, do tipo em tempo, de durabilidade da reação, na forma, no seu autocontrole, entende? Mas isso não precisa ser perfeito, você não precisa se cobrar muito, não. Porque vai acontecer naturalmente. Vai ficar com rompante forte, depois vai diminuindo. Você vai trabalhando para isso, no sentido de limpezas, dentro da caridade, tem várias, vocês já sabem que tem várias formas de buscar. Então vai dando tudo certo e você vai saindo do padrão. E o universo não é punitivo, ele é amigo, ele é seu amigo. Gente,
A gente que é inimigo um do outro muito fácil. Por isso que a gente acha que o universo vai punir a gente também, né? Fora daquela visão paterna, não sei o quê. Mas assim, ele não é punitivo, ele é seu aliado, amigo. Então ele sabe os seus esforços, ele sabe os seus movimentos. Então tenha plena consciência disso. Que ele mesmo vai vendo, né, a coisa. Então é tudo parceria, tá? Vai dando tudo certo. E aí você vai percebendo assim, que como eu, é o que acontece comigo. Eu conto aqui as coisas, fico puta, porra, acho uma falta de respeito. E isso é o lado humano das relações. Você não pode negar que alguém está te desrespeitando. Você não gosta. E tudo bem. Como é que você vai gostar de um desrespeito? Né? Como é que você vai gostar de uma pessoa que se faz de vítima? Como é que você vai... Não é da pessoa, é do que ela faz. Porra, a pessoa fica desagradável. Fica tóxica, porque ela só reclama no teu ouvido, por exemplo. Aí esvazia o lixo dela no seu ouvido, você fica com o teu campo super baixo e ela fica bem. E depois vai encher o ouvido do outro. Ela é tóxica e não sabe. Não é assim? As pessoas são tóxicas, assim, algumas são mais. Então ainda estão vibrando na maldade mais do que na luz. E isso vai aparecer pra você... Ah, Daphne, meu campo atrai isso, pô, eu tô tão na luz, me limpei tanto, eu atraio isso. Porque é natural, a gente vai atrair todo tipo de frequência. Não é só a nossa frequência, porque são sistemas, dentro desses sistemas, que dentro do nosso grande campo, ele vai atrair de tudo. De tudo, não tem só um tipo de pessoa que ele vai atrair. Às vezes um relacionamento, sim, ele vai atrair um tipo de pessoa, mas nem sempre. Vai vir outro tipo de frequência, porque a gente precisa aprender a lidar com todos os tipos de frequência. E tudo bem, entende? Só que você não é obrigado a ficar do lado de uma pessoa tóxica. Se ela está vibrando nessa frequência de manipulação, quem sabe se o seu aprendizado é enxergar a sua própria manipulação através da dela, que ela pode estar num nível hard, que é para ficar visível para você e lembrar, ó, vê aí onde ainda tem manipulação dentro de você. É isso que eu tô fazendo comigo mesma, tá? E é o que funciona pra mim e é o que funciona pra você, porque somos todos o quê? Humanos. Então, observe, o universo trouxe uma frequência que, tudo bem, não é a sua, você não é um grande manipulador, ou não é um grande vingativo, ou não é um grande raivoso, pode não ser mais, mas ainda tem coisa para ser vista aí, e sempre terá. Então, um grande manipulador, quando você já está trabalhando as suas manipulações, aí aparece um enorme manipulador, você olha e fala assim, caramba, pode ser, eu já fui assim, preciso ter paciência com ele, porque ele está aqui e é um trabalho em conjunto, é importante, ele é humano, está aqui para aprender, e você a ter paciência, né? Não vou mudar de foco, mas, gente, aquele vídeo, o vídeo da monja falando, o segredo da longevidade é... Aí, no final, quem é que é a monja aqui? O segredo da longevidade é a paciência! Merda! Gente, para com isso. Então a gente se identifica, né? Ai, cara, tem que ter paciência, paciência, paciência. Às vezes, gente, também, aí o aprendizado pode ser você indo investigar suas manipulações, pode ser aquilo que vocês já sabem, que é uma pessoa que mostra aquilo que você não deve ser, ou aquilo que você já foi, e ele te diz assim, parabéns por você não ser mais, né? Então tá lá escancarada na sua frente, aquilo que um manipulador provoca nas pessoas, aí você consegue enxergar. Então assim, o universo, ele é maravilhoso com a gente, com você. Ele vai sempre te mostrar aquilo que você precisa ver. E não necessariamente ele esteja te mostrando você. Mas ele está mostrando alguma coisa que sim tem a ver com você. Nunca é porque não tem nada a ver comigo. Tem sim. Tá? Agora a gente tem que estar bem conectadinho com a gente para identificar. Por isso a entrega total. Eu aceito, eu não resisto a isso. Porque se eu resisto, ainda tem muito de mim
nessa pessoa. Naquela dinâmica. Aquela dinâmica me puxa muito, por isso eu me descontrolo. No momento em que eu aceito e me entrego aquilo, eu quero ver o universo. O negócio é querer ver, gente. A gente tem que querer enxergar. Eu não crio resistência, porque ele é meu pai e minha mãe, eu tô aqui na vida que é pra viver mesmo, então eu quero ver, né? Então, mostra. E aí, você às vezes vai ver algo que nem é tão ruim assim. Às vezes é muito ruim, porque vai mostrar que você é um grande manipulador. Mas às vezes não. Às vezes ele só quer te mostrar assim, parabéns, você saiu disso. Não volte mais pra aí. Olha como é feio. Não entra no julgamento, na crítica, né? Não se coloca no lugar de Deus. Porque aí você vai estar... Não é mesmo? Aí você não superou o patrão, não. É olhar e falar assim, nossa, é um puta desrespeito, realmente. Uma pessoa que dá a volta nos outros pra convencer a si mesma de que ela tá certa. É feio. É feio, feio, feio. E ela nem se dá conta ainda. E você também era assim. Então, parabéns, porque isso é autoenrolação, em primeiro lugar. Que a gente tá aqui pra perder a autoenrolação. Tá bom? Eu acho que é por aí, tá? Cuidem-se nesse sentido. Ninguém tá onde está porque é um erro. Não, se você tá na casa de uma mãe difícil e tóxica, um relacionamento difícil e tóxico, relaxa nisso e aceita e vê o que vem. Por que eu tô nisso? Com honestidade, olhe pra você. Pergunte pros seus amigos. Pergunte para as pessoas que você sabe que amam você. Eu sempre falo isso. Por que eu tô nisso? Não é simplesmente porque você é um burro. Não. Porque às vezes, de repente, você tem tanta dificuldade de identificar que você se sente culpado com coisas que até nem são daqui, que você se subjuga. Você se permite subjugar. E você também não é o fodão. Essas pessoas aí, elas também têm a razão delas. É só escutar a perspectiva delas. Dentro de um sistema, a mulher e o homem, por exemplo, quando estão juntos, muitas vezes para ver a balança de igualdade, uma traição acontece. Essa traição denuncia ali uma dinâmica, é dos dois. Aí quem vê de fora fala assim, ai que filho da puta, ou ai que filho da puta, traidor, piranha, cafajeste. Às vezes não, às vezes é a dinâmica mesmo que pede aquilo, porque tem algo gritando para ser visto e que não está sendo visto. Aí o sistema dá um jeito de, opa, isso aqui tá igual, não pede igualdade. E pai e mãe, a mesma coisa, filho. Tem uma hierarquia, né? O pai e a mãe são maiores, e aí é bem mais complicado, né? Eu acho, eu, Daphne, até porque eu vivi isso muito fortemente. São dinâmicas muito fortes de pai e mãe, né? E filhos. Eu acho assim que... Eu tava até pensando isso ontem, cara. Tem gente de 50 anos ainda na barra da saia da mãe, entendeu? E não sabe como sair, fala mal, mas tá junto, é uma dinâmica doente, né? É muito patológico, é tóxico demais, a pessoa não prospera, a pessoa desorganiza, porque também tem o pai no meio. Então, assim, a gente tem que muito querer ver, sabe, as coisas, porque elas estão muito no plano inconsciente. E pai e mãe é super desafiador realmente, em muitos casos. Vocês sabem, a gente não tem fórmula para sair da toxicidade, né? Daquela toxina que a gente recebe todos os dias. A gente está envolto naquilo e a gente está gerando aquilo também. Então é trabalhoso realmente estar aqui, mas tenham a consciência de que é exatamente isso que a gente veio fazer. Então é claro que a gente vai entrar nisso. Não tem lógica você não querer estar no lugar que você está. Pô, se você está, você tem que trabalhar isso. E receba. Né? Mas eu compreendo que é muito difícil, desafiador, você sair dessas dinâmicas tóxicas, desses sistemas tóxicos que nós estamos neles, né?
Cara, saber o seu papel, se empoderar, é realmente desafiador. Você vai contra um sistema. E não pode ser com rebeldia. Já cansei de falar aqui das ovelhas negras que são maravilhosas, mas que podem se perder seriamente. Da forma... E eu fui uma que poderia ter me perdido. Até hoje eu lembro que eu tenho uma tia super católica, né? E eu lembro uma vez que eu fui numa festa de família, porque eu sempre tive, assim, desde que meus pais se separaram, eu sempre tive muita dificuldade por causa da guerra, que era energética e espiritual também, de me, sabe, de me sentir pertencente. Eu não me sentia em lugar nenhum, sabe? Eu tava no meio. E no limbo. Então quem tá no limbo tá no umbral, cara. A pessoa vai denunciar o umbral dos sistemas. Eu lembro que numa dessas coisas que eu só usava preto, era dark mesmo, que eu fui numa festa de família, resolvi aparecer, e a minha tia, no meio da família inteira, acho que por essas coisas eu não gosto de exposição demais, né? Eu não gosto. Sempre que a gente não gosta de alguma coisa, porque a gente teve uma vivência pessoal, né, com aquilo, e aquilo é meio traumático, e tudo bem, sabe? É aquele lugar que, nossa, tá muito pertinho ainda, foi só nessa encarnação, né? Se as encarnações passadas já causam estrago na gente hoje, imagina a atual. Então a gente viveu coisas que de fato marcaram, a gente ainda marca, quando toca ali, sabe? Então nessa festa, a minha tia, ela fez ela pausou tudo, né? Porque a minha família gosta muito de um discurso. E aí, gente, ela falou assim, e temos aqui o filho pródigo que retornou. Para com isso, gente. Olha o lugar também, né, que me colocavam. Assim, a pessoa vai, e isso é uma forma da pessoa se colocar num lugar, é porque eu conheço o meu sistema, né, eu conheço essas pessoas, vocês não. Então, cada um tem o seu sistema, tá? Nesse caso, é um lugar de superioridade, porque quantas vezes eu fui procurada pela minha família como se o que eu estivesse fazendo fosse algo errado e alguém estivesse tentando me tirar do mau caminho, digamos assim. Exemplo na sexualidade. Quando eu me questionei sexualmente, a minha família, muitos deles, me procuraram como se eu estivesse com um problema muito grande e doente. Como se aquilo fosse algo, meu Deus, eu já sofri literalmente por essa mesma tia. Essa mesma tia que já chegou a fazer uma coisa assim de me tirar do lugar por conta de eu ter levado a menina, que era minha namorada, que foi uma relação mesmo. E cheguei a passar vergonha pra valer. E aí você vê, né, o que acontece. Fica quietinho. Charlie, fica quieto, Charlie. Para. É só falando assim que ele para, porque senão... Por favor, tenha consciência. Tenha consciência do que você está fazendo, Charlie. Charlie, se você latir, eu vou te pegar, Charlie. Eu vou te pegar, hein? Palhaçada. Entendeu? Então, nesses momentos em que a gente vive essas coisas, é o nosso sistema, a gente está ali, imerso. Você vai enxergar, se você não tiver espiritualidade como um norte, um guia, espiritualidade sem religião, espiritualidade, sua conexão com o agora, aceitar o propósito das coisas, a jornada do que se trata, né? De desfazer certas conexões mesmo. E você passa por essas coisas sem... Se você não tem a espiritualidade, você pode se perder. Você vem com todas as possibilidades de abrir aquela família através de você. É literalmente isso, não é o Salvador falando. É uma coisa natural, você vem com isso. Porque de encarnações anteriores também o seu trabalho individual era de alguma forma liberar. Ir na frente, abrir caminho. E você, de certa forma, negou isso. Estou falando porque isso é comum acontecer.
a gente se desempodera do que a gente veio fazer por muitas vidas. Então, as ovelhas negras se tratam muito disso, de se empoderar dentro daquele sistema. E isso vai iluminar esse sistema, principalmente os ancestrais, que são você também, entendeu? Então, tá tudo alinhado. Até que você olhe para o que tem que ser visto, até que você se empodere, que você saia do mimimi, da vitimização, da rebeldia, do ódio, da vingança, da mágoa. Você sai. Não é fácil ser ovelha negra. É super pesado. Então, você se empoderando, sem essas coisas do ego, né, essas reações tão fortes, emocionais, você consegue atingir a sua meta. Entenderam? É mais ou menos isso. Só que sem a espiritualidade fica muito difícil o trabalho ser feito, a conexão. Não tem como praticamente. Porque quando você esbarra com pessoas assim, que estão nessa vibração, né, num grau de dogmatismo, de medo muito grande, né, porque essa tia é católica, meus pais eram testemunhas de Jeová. Então, assim, dentro do católico tem muito fanático, dentro do evangélico, do testemunho de Jeová, do batista, do espiritismo, do budismo, em todo lugar vai ter fanático. Então, você vem num sistema onde pessoas que você convive são muito assim, e você é uma ovelha negra, você sofre. Não tem como. Então, graças a Deus, em algum momento eu consegui entender o chamado. Dessa compreensão maior que requer uma abertura. Porque quando você é rebelde e você fica puto com esse tipo de coisa e reage fortemente a esse tipo de coisa, tipo, eu ia usar drogas. Nesse dia que ela fez isso, eu saí de lá e fui cheirar cola, que era a primeira coisa que a gente encontrou para comprar. Para ter um barato, para escapar daquela realidade. Que a gente queria algo mais forte que o álcool. Então pensa, se você cheirar cola de sapateiro, não me faltava nada financeiramente. Não me faltava. Era pela sair totalmente da realidade. Você escuta um tui e você entra em outra frequência. Do zumbi, do alienado, do cara que sai da realidade. Então, é claro, ovelha negra corre esse tipo de risco quando entra na reatividade, quando não tem a espiritualidade, porque perde seu sentido. Você está ali, você não faz parte. E aí, gente, a lei do pertencimento, você começa a se sentir não pertencente. Desculpa aqui a expressão, gente, mas ó, você se ferra. Porque você vai provocar a sua autoexclusão. Você vai provocar a sua exclusão, entendeu? E isso se reproduz em outros sistemas que você vai entrando, né? E é isso que você vai atrair. Então, isso é um trabalho de uma encarnação. Então, quando eu chego aqui pra vocês e digo, o cara, porra, foi desrespeitoso, me expôs, pensa como é o meu sistema acontecendo, familiar. O que a minha criança vai fazer? Vai odiar aquilo, minha adolescente e tal. E ninguém está 100% trabalhado. Vai espizinhar, vai falar, porra, quem ele pensa que ele é para fazer isso? Porque já tem um lugar de trauma. De que é um absurdo, realmente, o que fizeram. Realmente. Mas esse cara não está fazendo a mesma coisa que fizeram lá. É que toca nessa dor. Então vocês também têm tudo isso. Só que precisa estar com a autoanálise bem colocada. Porque mesmo você tendo a autoanálise boa, você escorrega. Você perde. E olha, isso não é ruim. Eu não estou falando que isso seja ruim não, tá bom? Isso é o processo da cura. Você olhar e não gostar. Porque você tem que não gostar, né? Porque se você gostar de alguém te expor e te desrespeitar, porra, você tá mal, né? O autoamor tá zero. Não é não, gente? E, então, se afastar das pessoas tóxicas, né, que te lembram essas coisas que você viveu que são traumáticas, mas aprender a não reagir, porque isso é tóxico para você. Você pode encontrar com o demônio na sua frente que quer acabar contigo.
Você precisa estar naquele lugar de aceitação, entrega e presença. Entendeu? E é isso. E você pode não gostar. Não tem problema em não gostar. Você tem que não gostar. Certo? E outra, a medida que eu tomei, por exemplo, nessas situações que eu conto pra vocês, de a pessoa me expôs, a pessoa me desrespeitou dentro daquilo que eu faço, me expôs na frente dos outros, eu tô falando de mim, não sei vocês. Dentro do que eu considerei bom pra mim e confortável, no sentido de não me causar tanto impacto, não vou me colocar na linha desse cara de novo. Assim como não vou me colocar na reta dessa tia de novo. Sabe por quê? Porque a gente observando, né, tomando uma certa distância da situação, que foi o que eu fiz, bom, eu não quero carregar mágoa, raiva, ódio, vingança. Isso aí tá fora de questão. Eu só vou fazer esse tipo de coisa se eu tiver inconsciente. Aí eu vou fazer. Consciente, não vou fazer. Entendeu? Então, essa tia, eu já não convivo mais. Eu escolho não conviver. E ele, eu posso escolher não estar na reta. Porque é a melhor coisa que eu faço. Essa tia, ela continua do mesmo jeito. Inclusive, eu já dei várias outras... o próprio universo deu várias outras oportunidades pra gente se integrar bem. Assim como me deu várias oportunidades de me integrar bem com todas as pessoas da minha família. Só que se as pessoas, elas não fazem movimentos, elas vão continuar tóxicas inconscientemente. Então elas não estão querendo te ferrar. Não, mas sem querer é o que elas vão fazer. Vocês estão entendendo? É muito difícil sair do sistema, da dinâmica tóxica. Então o que você precisa fazer é você conseguir, olhar para aquilo, parar de ser tóxico também, de responder naquela reatividade e só se afastar para você ser saudável. Se manter no seu estado saudável. Ninguém precisa ficar se torturando, se forçando a ficar com a pessoa tóxica. A única coisa que o universo quer, que ele é seu parceiro, é que você enxergue e não reaja toxicamente. Entendeu? Porque senão você vai sair reagindo de uma situação e você vai atrair outra pessoa igualzinha. Pra quê? Pra você aprender a não reagir. Não é porque você tem que ficar com a pessoa tóxica. Ai, meu karma, preciso ficar aqui. Não! Você precisa mais sair. Mas é a forma que você vai sair. Tá, gente? Eu tô atrasada 2 minutos pro meu atendimento. Eu amo vocês. Eu amo estar aqui nesse canal fazendo vídeos. Se vocês gostam, deem o joinha e comentem e compartilhem, porque o YouTube faz com que esse vídeo vá aparecer na timeline das pessoas. E várias vezes já aconteceu de pessoas me falarem, cara, Daphne, pulou teu vídeo do nada com a questão e a resposta que eu precisava. Graças a Deus, gente. Acontece muita coisa assim, dos espíritos fazerem movimentação também. Só que para eles conseguirem fazer, vocês precisam fazer a parte de vocês, a gente tá aqui junto, entendeu? Chega mesmo, vocês sabem que chega, porque muitos de vocês foi isso que aconteceu. Tá bom? Graças aos comentários, aos joinhas e à inscrição que vocês fazem. Tá bom? Beijos! Até o próximo vídeo, gente!